Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém. Eu quero, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidá-los para de antemão para que abram nas vossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 até o 10. Livro de Gênesis, capítulo 3. Versículos 7 até o 10 serão os versículos que nós iremos já fazer menção para rapidamente externar minha gratidão pelo valioso privilégio, a oportunidade que me foi gerada, mais uma vez poder estar aqui nessa casa de oração. Vou pedir a Deus para que Ele continue abençoando muitíssimo a vida do pastor presidente desta obra, pastor Charles. Transmito o meu abraço para ele, para sua esposa. Que Deus continue guardando a ele e a toda a casa dele. Deus continue dando a saúde necessária, enviando as providências que o servo de Deus tem pedido diante do Senhor. Que Deus continue abençoando muitíssimo a todo esse corpo aqui ministerial da mesa de oração, com as irmãs. Que Deus continue abençoando ao Breno, esse homem de Deus, excelente esposo, um obreiro, pregador, cantor, empresário. Irmão, vem para somar. Campo da Lapa, só tenho a agradecer a Deus pela tua chegada aqui, porque tu é um varão com mão varado, que já está nessa obra, apesar de ser novo de idade, há muito tempo. Deus continue te usando, tá bom, meu amigo? Tu é uma benção, tu é um instrumento na mão do Senhor. Um exímio pregador que logo eu creio que a Lapa vai ficar triste, porque o Brasil vai ficar pequeno para você no tempo de Deus. Amém? Deus ama honrar quem honra Ele. Deus faz. Tá bom, Breno? Que Deus continue te abençoando muitíssimo. Isso é uma benção. Privilégio poder lhe atender. E a todos que estão na live da igreja, que estão na live da igreja, que a boa mão do Senhor permaneça, amém, gente, sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Só para ressaltar, já foi dito, eu sou o evangelista Tiago Góes, sou um membro da Assembleia de Deus do Meia, que tem como pastor presidente pastor Pedro Galdino, meu mentor, meu orientador, e eu congrego na filial do nosso campo, tem lá no bairro do Santo Cristo, eu sou oriundo de lá. Lá tem uma filial do Campo do Mé, filial do Santo Cristo, dirigida pelo evangelista Emerson Valença. Em meu nome eu trago um abraço do Campo do Mé. E vocês já ouviram, né? Eu vim acompanhado da minha digníssima esposa, minha companheira, minha amiga, mãe dos meus filhos, essa mulher maravilhosa, linda, extraordinária, que Deus colocou ao meu lado, amém? Que Deus continue te abençoando. Ela tá felizona que hoje é dia de a gente dar um rolê, né? De noite deixei a agenda lá de folga, ela vai escolher o lugar que a gente vai comer hoje. Ô, glória! Coisa boa, né, meu? Um sorrisão, ponta a ponta. Amém? De quem vai dar uma facada bem dada no marido, né? Coisa boa, né, meu amor? Eita, Jesus. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Preste atenção nessa resposta. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Amém, meus amados? Podem tomar os vossos assentos. Meus amados, deixa eu dizer aqui rapidamente, você que depois quiser no final, eu gosto do Tiago, acompanho ele pela rede social, quero abençoá-lo. Você me conhece, me conhecendo hoje, sentindo no coração, ele me abençoar.
se retenha. Bom, deixa Deus te usar. Você abençoa a minha vida, você abençoa a minha casa, você abençoa a vida da minha esposa, você abençoa o time de futebol que a gente tem lá em casa, né, que a minha esposa seguiu a Bíblia a risco, crescer e multiplicar. A família lá é grande, sabe? Mas Deus tem cuidado de tudo. A última vez que eu tive aqui, eu só tinha 4 filhos, agora tem 5. Amém? Já tem um tempo que eu não vim aqui. Já deu tempo de nascer o Mateus Lucas, que vai fazer 2 anos agora, dia 21, né, de setembro. Essa é a festinha dele. Então Deus tem sido bom, não tem deixado faltar nada. E levanta pessoas que têm prazer em abençoar o nosso ministério. Então você que quiser, tem alguns materiais aqui, você que gosta de estudar. O Campo da Lapa é um campo que gosta muito das escrituras, que mergulha na palavra. Eu, como, além de pregador, sou um professor na profissão, sou um professor graduado em teologia. E eu gosto muito de indicar bons livros. Né? Nosso dever é mergulhar nas escrituras, aprender mais da palavra, para que a gente não possa ser enganado pelo inimigo. O inimigo, ele não traz a mentira dele velada, ela vem maquiada. Se você não tiver um bom filtro, facilmente você acredita em qualquer coisa que você ouve. Então, é tempo mais do que nunca de a gente mergulhar nas escrituras. Dentre esses livros que eu tenho aqui, tem o meu novo livro. Deus me abençoou com mais um livro. Saiu tem alguns meses, em abril. Deus foi bom. Identidade preservada, tá? É um alerta para a necessidade para que a igreja esteja devidamente preparada para a volta de Cristo. É um livro que vai tratar sobre a iminência da volta de Cristo e é necessário que a gente entenda. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de se preparar. A hora de se preparar é no hoje, é agora. Então aqui eu faço uma análise de Mateus 24 e Mateus 25, onde está registrado o maior sermão escatológico das Escrituras, e foi Jesus que pregou. Ali tem muitos pontos que geram muitas dúvidas na mente das pessoas, e eu explico esses principais pontos aqui. Muito bom, um livro que você vai gostar, só tem 100 páginas. Tu lê isso aqui em um dia, se você for marcando e anotando as diferenças, vai ler em uma semana. Mas se ler de forma direta, você um dia lê, o conteúdo é gostoso, tá? Identidade preservada. Eu dou mais atenção ali às 3 parábolas que finalizam esse sermão. As parábolas vão configurar o tema do título do livro, né? Identidade preservada. Fala de fidelidade, prudência e cuidado com aquilo que Deus nos confiou. Tá bom? Eu faço uma análise bem interessante dessas parábolas. Rápido exemplo em um minuto. Parábola das 10 virgens. Breno, parece que todo mundo é igual, né? As 10 são semelhantes ao reino, as 10 têm lamparina, as 10 são virgens, as 10 cochilaram, as 10 dormiram. Parece que todo mundo é igual. Só que Jesus diz, não é não. Tem 5 que são prudentes e tem 5 que são loucas. E o que configurou a diferenciação? A reserva de azeite. Por que a reserva? Simples. O vasilhame de azeite onde era levado a reserva, segundo Kenneth Bailey no seu livro Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, eu uso uma boa bibliografia por trás desse livro, ele diz que o vasilhame de azeite era levado entre as vestes, não era levado de forma exposta. Reparou? O noivo, o que importa não é o que todo mundo está vendo, mas é aquilo que ele sabe quem tem e quem não tem. Irmão, quando você faz uma análise do contexto por trás, onde o texto está sendo gerado, isso gera um entendimento maior do texto. Isso é muito gostoso. Então, o livro está bem profundo, vocês vão gostar. Identidade preservada, tá bom? R$30, se você puder dar uma força. Tem aqui, ó, de todo entendimento, pensando como um cristão no mundo pós-moderno. Como um cristão deve se comportar? Há tanta novidade que estão tentando implantar no nosso meio. Por exemplo, como deve ser o nosso comportamento? O cristão e a tatuagem. O cristão e a música secular. O cristão e o segundo casamento. O cristão e a bebida. Dentre outras coisas. O que a Bíblia me orienta sobre isso? De todo o seu entendimento. Muito bom, tá? Para as mulheres de oração, o poder da mulher que ora, um devocional também muito interessante. Para as mulheres também, a mulher e a teologia, a pregadora que eu devo ser. Como a mulher deve se comportar, como é que ela pode ser uma obreira, uma pregadora da casa de Deus, como ela liga isso à sua família, como ela liga isso aos seus afazeres no dia a dia, ao seu trabalho, como ela deve se comportar. Muito bom. É um livro de ética ministerial para mulheres. A mulher
e a teologia, a pregadora que eu devo ser. E tem aqui também, ó, mulheres improváveis. Sai demais, tá? Mulheres improváveis. Você que puder dar uma forcinha, vou estar ali na saída, perto do café, vai ali, dá uma olhada ali. Os livros a partir de 30, a maioria, tá bom? Tem lá um livro que tu vai amar, Breno, tu vai gostar. O Essencial do Cristianismo. É um box com 3 livros contando a história da igreja, desde a igreja primitiva até o dia de hoje. Aí tu pensa, Tiago, não estou podendo gastar muito não, isso deve ser uns R$ 200, R$ 80. Né? Box tremendo. Minha loja está em aniversário. Está em aniversário, 4 anos. Então, no mês de aniversário, está tudo em promoção lá na loja. Livraria Bíblia Dentro. Se você quiser saber mais, pegue meu número com o Breno, com a missionária Cláudia. Tem mais de 100 títulos lá na minha livraria disponível. E só precinho bom. Quando na minha época de academia, quando é acadêmico, eu sou acadêmico até hoje, mas no início era muito difícil poder comprar um livro, era muito caro. E naquela época, né, o deserto era um pouquinho mais complicado. Hoje Deus já tem abençoado. Então eu lembro da dificuldade que eu tinha de comprar um livro. Eu falei, se um dia o senhor me der a condição de ter uma livraria, eu vou vender livros com preços acessíveis para abençoar vidas. E hoje eu posso fazer isso, abençoar os jovens acadêmicos, os meus alunos, seminaristas. Eu compro livros comigo assim a preço, que eu consigo um bom preço, graças a Deus. Tá bom, igreja? Amém? E se puder dar uma forcinha naquele docinho, vocês acreditam que o docinho é o mesmo preço desde aquela época que eu vendia? Aumentou a Coca-Cola, aumentou a carne, aumentou o ovo, mas aquela palha italiana continua o mesmo preço. 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10. Eu vendo ela em 7 anos. É mistério, né? Amém? Se você puder dar uma força, a qualidade continua a mesma, tá bom? Lembrando, você me abençoando, abençoa a minha casa e me ajuda no projeto, junto com a minha esposa, Falta Menos do que Antes, que é ligada à área ali da necessidade da saúde dela. Deus já deu vitória, vai operar agora no final de setembro ou início de outubro, graças a Deus, vai bater o pós-operatório, mas Deus está no controle. Amém, igreja? Amém? Aceito todos os meios de pagamento. Olhe para cá, me dê 20 minutos da sua atenção, só vou abrir. É o começo da campanha, né? Só vou preparar o caminho para os homens que vêm após mim. Meus amados, nós estamos aqui diante do livro do Gênesis. E o livro do Gênesis, ele, para mim, minha opinião, é um dos livros mais complexos da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma listinha onde ali está contido os livros que, se for da minha vontade, eu opto por não pregar nenhuma mensagem dentro desses livros. Eu gosto de estudá-los, publicar estudo sobre eles, porque por serem livros que eu tenho muita dificuldade, eu acabo me debruçando mais já durante alguns anos sobre eles, para pregar, se eu puder escolher. Eu não gosto de pregar mensagens contidas neles, porque eu tenho dificuldade. Esses livros são o livro de Gênesis, o livro de Jó, o livro do profeta Ezequiel e o livro do Apocalipse. Mas, Tiago, por que tu acha que esses livros são tão difíceis de poder explicar? O livro de Gênesis, que é o livro dessa mensagem desta manhã. Quando nós analisamos o Antigo Testamento ele foi escrito em uma longa escala de tempo. Há uma extensão histórica muito grande no livro de Gênesis. É um quebra-cabeça assim. O livro de Gênesis, o Antigo Testamento, por exemplo, há uma extensão muito grande no Antigo Testamento. É um quebra-cabeça, né, a ser montado. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, ele te apresenta 1.500 anos de história escrita, que nos apresentam 4.000 anos de história desenvolvida aproximadamente. Desses 1.500 anos de história escrita, você divide 1.100 anos, onde estão os escritos canônicos, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo. Nos outros 400 anos, não houve produção canônica, mas ali surgiram os livros apócrifos, que trazem consigo uma autoridade histórica somente. Eles remontam para a gente todos os desdobramentos da história durante o período de 400 anos de silêncio da parte de Deus, que nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário. Pois bem, quando nós olhamos ali os escritos dito canônicos, você consegue ter uma datação aproximada
do livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés, e falo de forma arredondada, sempre lembrando que datação bíblica, principalmente no Antigo Testamento, por ser algo tão remoto, nós conseguimos somente aproximar. Então você tem ali aproximadamente 1500, foi escrito no ano de 1500 antes de Cristo. Então, Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele escreveu o livro de Êxodo, em cima daquilo que ele estava vendo e vivenciando grande parte do seu livro. Mas quando nós olhamos o livro de Gênesis, o livro do início, Moisés não vivenciou os fatos que ele está descrevendo. Moisés não teve contato com os personagens a qual ele apresenta do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, como existem duas categorias de livros canônicos, os livros inspirados e os livros revelados, ele entra na segunda categoria. O livro de Gênesis, ele foi revelado para Moisés. Ele foi revelado para Moisés. E só o livro de Gênesis, só para você ter uma ideia, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, só o livro de Gênesis tem aproximadamente 2.500 anos de história desenvolvida. Lembrando a vocês que é uma datação aproximada que Antônio Gilberto fez através de somatórias das genealogias que estão registradas na Bíblia. E somos sabedores que ali não está toda a genealogia histórica registrada, porque senão a Bíblia seria um livro só de genealogia. Então é uma data aproximada. Então você tem ali 2.500 anos de história desenvolvida só no livro de Gênesis. E a gente, Breno, pode dividir o livro de Gênesis em duas maneiras. Você tem a divisão teológica e você tem a divisão histórica do livro. A divisão histórica consiste em 3. Você tem do capítulo 1 até o final do capítulo 6 o início da criação de todas as coisas. Você tem do capítulo 6 até o capítulo 11 a parte denominada de dilúvio, e do capítulo 12 até o final do livro é a parte chamada de parte patriarcal, onde os patriarcas nos são apresentados. Quando nós falamos de divisão teológica, nós estamos falando das dispensações da Bíblia. O que é uma dispensação? É todo o período de tempo em que Deus provou o homem. É todo o período de tempo definido por Deus e que o homem foi provado. Existem 7 na Bíblia ao todo. Só no livro de Gênesis tem 4 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano e a dispensação da promessa, que também pode ser denominada de dispensação patriarcal. Quando nós olhamos para o início de tudo, o homem está vivendo ali o período da dispensação da inocência. É onde Deus vai criar todas as coisas. Naquele momento, Deus olha, o narrador do livro de Gênesis diz que a terra está sem forma e vazia. E Deus não se agradou do estado de como a terra estava naquele momento. E logo no primeiro dia, ele vai pronunciar uma palavra, que haja luz. No primeiro dia vai ser feita a diferenciação entre luz e trevas. No segundo dia, meu amor, na expansão das águas, Deus vai colocar uma divisão. Separe-se águas e águas. Na parte de cima das águas, Deus vai chamar de céus, no plural, porque nós somos sabedores que no mínimo existem 3 céus. Os judeus acreditam até em 7 céus. Os céus vão ser criados ali no segundo dia. No terceiro dia, na divisão das águas da parte de baixo, Deus vai colocar uma outra divisão e a separação das águas. Ali vai ser formado os oceanos, mares, rios, os continentes ali vão começar a ganhar forma
e a parte seca, Deus vai chamar de terra, vai começar a fazer uma divisão geográfica e também a natureza vai começar a surgir, as plantas, as flores, as árvores, os frutos, começam a surgir ali durante o terceiro dia. No quarto dia, Deus agora vai determinar o período de tempo, como de 24 horas, como nós conhecemos hoje, com o estabelecimento dos luminares, sol e lua. Ali, pastor Gil, meu amigo, vai começar a ser separado ano, meses, semana, dias. As constelações também ali vão começar a ser criadas por Deus, as galáxias, algo tremendo, extraordinário. No quinto dia, preste atenção, agora vão ser criados os animais, as aves e os animais aquáticos. Repare que somente as aves e os animais aquáticos vão ser criados no quinto dia. E olha o detalhe, eles são feitos alma vivente. Alma vivente. Quando chegamos no sexto dia, Deus agora também deixou de forma proposital para criar os animais terrestres junto com os homens. E alguém pergunta, Tiago, por que disso? É simples. Deus queria que ficasse escancarado um efeito comparativo. Como assim? Repare que os animais terrestres também vão ser feitos alma vivente. Ponto. Mas na hora de criar o homem, Deus vai criar o homem de forma inédita. Logo, uma palavra é liberada. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é tremendo demais. Olha, o equilíbrio de Deus para criar o homem. Ele vai criar o homem do pó da terra. Ele vai criar o homem do pó. As pessoas falam barro, mas ali é a expressão hebraica, afar, fala de pó da terra. Literalmente o pó da terra, que só serve para ser pisado. Então ele forma o homem do pó da terra, para nos fazer, ele nos faz da sua própria essência. Olha o equilíbrio. Ele vai nos formar de algo aparentemente insignificante, que só serve para ser pisado, mas para nos fazer, ele vai fazer de algo incomparável, da sua própria essência. Da sua própria essência. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E que é isso, Tiago? Eu, obviamente, por estar num culto, em tempo ser curtíssimo, vou utilizar-me de uma forma rasa da visão antropológica intra-bíblica. Amém? É o que é proposto pelo culto. Isso aqui é bem simples, você vai entender. O que é ser feito conforme a imagem e semelhança de Deus? É você ter em mente que Deus está compartilhando contigo coisas que ele não compartilhou mais com ninguém. Repare que para criar os animais, eles foram feitos matéria e alma vivente. Ponto. Mas para criar o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Parece sinônimo, porém as duas expressões ali são diferenciadas do hebraico bíblico. Você tem para imagem a palavra selém. A palavra selém, por exemplo, olha só, ela, quando você pega o Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, vai ser utilizada no lugar dessa expressão a palavra grega eikon, que aparece, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando fala que Jesus é a imagem visível de Deus. É a imagem visível de Deus. É a imagem visível de Deus. E para semelhança, vai ser usada a expressão demut, que fala no pé da letra de semelhança. Selém, que vem de ser, significa sombra, é a raiz da expressão. Pois bem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus está compartilhando com o homem
características dele que ele não compartilhou mais com ninguém. Por exemplo, Deus é uma pessoa, nós somos uma pessoa. Deus é espírito, nós somos espírito. Só aí já estamos sendo diferenciados dos animais, que são matéria e alma. Já o homem é matéria, alma e espírito. Há uma tricotomia, matéria, alma e espírito. E a diferença do homem dele não ser findada a vida dele quando ele morre, é porque os animais, por exemplo, quando a alma se parte, a matéria deixa de existir. Não tem céu para animais, não fique chateado. Se tu pensou que aquele teu cãozinho de estimação, um totó, que você tinha na adolescência, você um dia encontrar no céu, você não vai, porque não tem céu para animais. Já os homens, quando a alma se parte, a matéria deixa de existir, o espírito retorna para Deus. Nós fomos criados não para ser eternos, porque a eternidade pertence somente a Deus. Deus é o criador da eternidade. Quando se diz que Deus é eterno, estamos minimizando Deus, visto que a Bíblia nos apresenta sobre ele. Porque em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é apresentado como Pai da eternidade. Então ele gerou a eternidade. Deus carrega a eternidade na palma das suas mãos. E nem sabemos quantas eternidades existem, porque o salmista no Salmo 90, versículo 1, versículo 2, ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Nossa mente limitada não consegue compreender isso. Mas o que é fato é que dentre as coisas que Deus compartilhou conosco foi a vida. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver. Deu condição do homem sentir, agir, pensar. E olhando para o âmbito espiritual, ele compartilhou conosco também atributos que nos capacitam. Ele compartilhou conosco o atributo do amor. Eu não amo porque eu sou bonzinho, porque a minha natureza pecaminosa não permitiria amar. Eu amo porque Deus me capacitou a amar. Então quem decide não amar, não ama porque não quer. Deus compartilhou conosco também atributos como atributo da misericórdia, atributo da justiça. Ele nos preparou completamente, nos criou de forma perfeita e não nos criou para morrer. Criou para que fomos feitos seres infinitos. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se não tinha pecado, não tinha morte. Se não tinha pecado, não tinha morte. Qual é o propósito inicial de Deus para o homem? Vida. Vida. E o que garante essa vida? A essência de Deus no homem. A essência de Deus no homem. Deus criou todas as coisas e falou: Adão, fica à vontade. Estou criando tudo para você. Porém, desde o início, Deus nos ensina que trabalha com princípios. Desde o início, Deus nos ensina que trabalha com princípios. Deus vai colocar um limite para Adão. Deus vai colocar ali a árvore com o fruto do conhecimento do bem e do mal. E para essa árvore, em direção a ela, Deus disse para Adão: para ela, tu nem olha, nem toca no fruto dela. Uma ordem específica foi dada para Adão. E alguém pensa: Tiago, Deus sendo onisciente, deu para Adão uma ordem, sabendo que ele não cumpriria. Ei, tu acha que Deus seria tão covarde assim? Deus, ele capacitou completamente Adão a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Adão foi capacitado. Primeiro, ele tem a própria essência de Deus. Segundo, Deus vai capacitar ele mais ainda. Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que Deus vai fazer por Adão. Deus colocou Adão no Éden. Se ele está dentro do Éden, ele está cercado. A origem da expressão hebraica para jardim do Éden, que traz na nossa mente entranhada a ideia de paraíso, por causa da palavra grega paraideison, mas a língua hebraica, a raiz que é antiga, é a palavra acadiana kan, que fala de estar cercado, estar protegido dentro do Éden. Enquanto Adão respeitasse o limite, ele estaria guardado. Enquanto Adão respeitasse o princípio que Deus estabeleceu, ele estaria guardado. Peraí, não para por aí. Deus também vai capacitar Adão.
em Gênesis capítulo 2, continua no versículo 15, dando um dom para Adão. Dando um dom para Adão. Qual é o dom que Deus vai dar para Adão? O dom de lavrar a terra. O dom de lavrar a terra. Naquela época, trabalhar não gerava cansaço nenhum. Era prazeroso, porque Deus capacitou Adão. Deus deu um dom para ele, o dom de lavrar a terra, mas não para por aí. Deus também vai dar um propósito para Adão, em Gênesis capítulo 2, no próprio versículo 15. Qual é o propósito? O propósito de guardar o Éden. Ele confiou uma missão a Adão, o propósito de guardar o Éden. Deus deu um propósito para Adão. Quem tem propósito tem meta. Quem tem propósito tem alvo. Quem tem propósito tem direcionamento. E quanto ele respeitasse o princípio, ele estava direcionado, capacitado e guardado. Enquanto ele respeitasse o princípio que Deus estabeleceu, ele estava guardado, devidamente capacitado e devidamente direcionado. Só que o inimigo olha para aquilo ali, o tempo já foi embora, hein, meu Deus do céu, esse relógio não é meu amigo, não deu nem para começar. Olha para cá. Mas só que o Satanás olha para aquilo ali e logo ele vai se mover. Porque nunca o diabo vai ficar feliz vendo alguém andar na direção de Deus. Qual é a estratégia do inimigo? Se eu fizer ele quebrar o princípio, eu tiro ele da proteção, eu distorço a capacitação que Deus colocou sobre a vida dele, e tiro ele do direcionamento. Então, qual é a intenção? De em vez de atacar todas as áreas, eu vou atacar o início, o princípio que Deus estabeleceu. Qual é o princípio? Está vendo aquela árvore? Está vendo aquele fruto? Ali, Adão, você não toca. Logo o diabo vem. E quando o princípio é quebrado, quando Eva começa a conversar com quem não era para conversar. Irmão, vocês botaram um tema que é muito... O negócio vai ficar estreito nessa consagração. Ainda sou meio suave. Irmão, escuta isso aqui, irmão. O princípio vai ser quebrado quando Eva vai conversar com quem não era para conversar. O diabo, ele é um estrategista raiz. Não dá para saber o tempo da idade que ele tem. A Bíblia não pormenorizou isso, mas o tempo que ele tem de vida, ele tem de estratégia. Não dá para brincar com o diabo. E repare que ele vai jogar com aquilo que Eva vai falar. Porque ele puxa assunto e diz o que teu Deus disse. Aí Eva diz, posso provar de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Tem lá do início. Olha a forma do diabo trabalhar, distorcendo a palavra. Mas olha que interessante, quem vai distorcer a palavra não é diretamente o diabo, mas é Eva. Porque Eva está falando algo que Deus não falou. Aonde que na Bíblia Deus disse que não poderia provar da árvore que está no meio do jardim? A árvore que está no meio do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 9, é a árvore da vida. E ali o homem tinha acesso, porque essa árvore é uma tipologia de Cristo. Está no centro, está no meio. É aquilo que é importante. E quando tiver acesso a essa árvore, não se teria morte. Só que Eva vai responder ao diabo, revelando a sua vontade. Ela está dizendo, aquilo que eu quero é aquilo que Deus falou para mim não fazer. Aquilo que é importante para mim é aquilo que Deus falou para mim não tocar. Logo o diabo vai trabalhar de acordo com a vontade carnal de Eva, que é assim que o diabo usa para tentar derrubar. Deixa de ser bobo. Deus não quer que você seja feliz. Deixa de ser bobo. Deus não quer que você tenha a verdadeira realização, a alegria, o verdadeiro sentimento de prazer. Porque quando você tocar, comer daquele fruto, você vai ver a vida de outra forma. O diabo só quer uma brecha para poder entrar. E quando o princípio é quebrado, a brecha é aberta. E o inimigo, sem pensar duas vezes, ele vai entrar e vai destruir. Eu estou pregando para pessoas desta manhã aqui que precisam entender essa verdade. Não brinque com teu adversário.
Não brinque com o diabo. Não o subestime. Nós não podemos superestimá-lo, colocá-lo acima de Deus. Mas nós também não podemos subestimá-lo. O inimigo sabe, como ninguém, se utilizar de ferramentas para levar o homem a quebrar princípios. Tudo que nós já temos visto na história. Tu acha que o diabo está de brincadeira? Deus está dizendo para alguém nesta manhã: não brinque com o mundo espiritual, porque é mais sério do que a gente imagina. Enquanto tu tá achando que tá tudo bem, o diabo está trabalhando para te derrubar. Quando tu pensa que não vai nada acontecer, o diabo está arrumando estratégias para tentar te parar, para tentar te ferir, para tentar te consumir. Ele só quer uma brecha, porque se ele achar essa brecha, adentrar, tu quebrar o princípio, tu sai da proteção de Deus, tu perde o sentido da forma, do que, o porquê Deus te capacitou, e o pior, tu perde o direcionamento. Se eu perco a direção, eu perco o propósito que Deus me confiou, e se eu perco o propósito que Deus me confiou, eu vou viver uma vida batendo cabeça, dando volta no deserto, desagradando Deus. Eu estou pregando para pessoas que precisam entender: não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual é coisa séria. Uma vez alguém chegou para mim e disse: Tiago, no diabo eu dou na cara. Eu falei: rapaz, tu é brabão mesmo, hein? Tu é o bichão, tu dá na cara. Eu dou na cara. Eu já olhei e falei para ele: rapaz, então descobri uma verdade. Qual? Que aquele hino da harpa, um dos tais fizeram para você. Ele: é mesmo. Eu falei: mas só tem um probleminha. Ele: qual? A Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia, o irmão de Jesus, no penúltimo livro da Bíblia, Judas, foi revelado para ele que em algum ponto do tempo houve uma batalha pelo corpo de Moisés. E nesta batalha Deus não decidiu ir, mas enviou o maior anjo da corte angelical, o único arcanjo que a nossa Bíblia protestante menciona, Miguel. E quando Miguel foi batalhar contra Satanás, a Bíblia me ensina, versículo 13, que ele não ousou pronunciar juízo contra Satanás, mas o repreendeu no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para repreender o diabo no nome de Jesus, tu tem que ser conhecido de Jesus, porque só sendo conhecido de Jesus, você tem identidade no mundo espiritual. Que é isso, pregador? É Bíblia. Atos capítulo 19, lá em Éfeso, Paulo estava expulsando o demônio em nome de Jesus, curando em nome de Jesus. Aí tem uns camaradas lá, que a Bíblia chama dos filhos de servas. Quando viram Paulo fazendo aquilo ali, acharam que era abracadabra, era mandinga. É só falar no nome desse tal de Jesus que o mistério acontece. Aí manifestou um demônio numa casa. Eles disseram: vamos lá, vamos correndo antes que o mentiro do Paulo chegue, porque agora quem vai sair no cartaz é a gente. Agora quem vai ganhar seguidor no Instagram somos nós. Vamos lá. Quando chegaram lá na casa, era 7 contra 1 capetão. Entraram, e a Bíblia diz, Atos 19, versículo 14 em diante, que um deles vai abrir a boca e vai falar: conjuro-te no nome do Jesus que Paulo prega. Irmão, imagina a cena. O capitão olhou os 7 de cima a baixo. Quando deve ter chegado no último, ele mandou abrir a porta para não correr o risco de estar faltando ninguém. Quando ele viu que era isso mesmo, o que ele respondeu está escrito: sei quem é Paulo e o Jesus que Paulo prega. E vocês? Nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro. Deu uma surra, botou os 7 para correr, ainda agarrou 2 segundo a Bíblia e deixou pelado. Sabe o que é isso? Não tinham princípios, não tinha identidade no mundo espiritual. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui, que se você for na contramão desses camaradas de Éfeso e ser como Paulo, ter Cristo como tua referência, ter Cristo como teu padrão de vida, não tem serpente, não tem estratégia, não tem ferramenta do inimigo
fogo que surge efeito sobre a vida de alguém que é direcionado pelos princípios de Deus. Pelos princípios de Deus. Eu quero te pedir. É a primeira vez que eu vou pedir isso na mensagem. Já tem meia hora de mensagem. Não dá nem pra tu dizer que o pregador é chato. Pega na mão do teu irmão. Eu peço isso uma, Breno, 2 vezes no máximo. Pega na mão do teu irmão, pelo amor de Deus, pega na mão dele. Oh, glória. Começa a sacudir ele para despertar ele nessa manhã. Sacode. Sacode. Olha para ele. E só quem é cheio do Espírito Santo fala: quer vencer a serpente, meu irmão? Valorize os princípios de Deus sobre a tua vida. Só você que crê. Rasga a tua alma. Abre a tua boca para adorar. Céu e calabadaravassá. Subme cantaravassu. Tu que calabadaravassaiu. Quem valoriza os princípios é guardado por eles e não é achado pela serpente. Irmãos, o tempo foi embora e eu tenho que respeitar o horário. Não vai dar para terminar a mensagem. Não deu nem para sair da introdução. Posso colocar a igreja de pé, por favor? Tem ordens, eu sei que tem que se seguir as ordens, menino. Eu não quero te deixar mal com o seu líder. Posso colocar de pé? Então, se coloca de pé, por favor. Ordens são, se eu estou pregando sobre princípios têm que ser seguidos. Se eu não valorizar o princípio do homem que eu vejo, não vai falar que tu valoriza os princípios de Deus que tu não está vendo. Amém? Não posso ir contra aquilo que eu estou pregando. Vontade imensa de entregar a mensagem, porque tem muita coisa para falar. Ainda bem que eu não falei o tema da mensagem, a folha de fico. Mas eu volto aqui e vocês me cobram a parte B dessa mensagem. Oh, aleluia. Volta aqui, prega a parte B, se Deus deixar eu prego. Oh, glória. Só introdução. Quem valoriza os princípios que Deus estabelece são guardados e escondidos por Ele e a serpente não te acha. Pegou? Pegou isso aqui? Porque quem valoriza o princípio, olha só, está guardado, é Bíblia. Isso aqui eu expliquei para vocês aqui. Tive a preocupação de trazer 20 minutos de uma introdução para você dar um glória gostoso. Quem valoriza o princípio está guardado, está devidamente capacitado e está direcionado. E está escondido no princípio que ele valoriza. E a serpente não acha a tua casa. A serpente não vai achar teu casamento. A serpente não vai achar a vida do teu filho, oh aleluia. Deus está aqui, oh aleluia. O Deus que estabelece princípios está aqui. E Ele trouxe você para ouvir essa verdade. Valorize os meus princípios, oh aleluia. Respeite os limites que Deus estabeleceu. Cadê você que está entendendo essa verdade? Pode adorar, falar em mistério da glória. Oh, aleluia. Quando o limite foi quebrado, Adão saiu da onde deveria estar. Mas isso fica para outro dia. Porque quem valoriza limite vive uma vida de posicionamento. Falar de posicionamento é falar de enraizamento. Falar de enraizamento é falar de solidez de estrutura. E eu estou para ver pancada do diabo derrubar quem está devidamente estruturado em Cristo, que é a principal estrutura. Segundo Paulo ensinou em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Estamos edificados sobre a pedra de esquina. O fundamento que os apóstolos e os profetas nos ensinaram, a qual todo edifício bem ajustado, alinhado, equilibrado, cresce para ser morada do templo, oh, aleluia, para ser templo, morada do Espírito de Deus. Tu recebe isso aqui? Então fique com essa mensagem, eu quero orar por você. Oh, glória, é só a introdução, mas serviu para essa manhã. Bota a mão no coração, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Valorize os princípios ao início da campanha, porque se você valorizar os princípios,
você nunca irá sair de onde Deus mandou você ficar. Amém? Daí vem o tema, onde estás, Adão? Amém. A gente vem aqui para desenrolar isso no outro dia. Porque se eu entrar nisso aqui, a gente vai até meio-dia. Eu não quero te deixar mal, jamais. Amém? Bota a mão no seu coração. Eu agradeço. Oh, aleluia. Leva o teu pensamento até o céu. Eu não sei o que o inimigo tem utilizado para tentar abrir uma brecha em tua vida. Eu não sei, eu sei. Desculpe falar isso, irmão, mas isso não é porque mulher é abençoada, irmão. A maioria dos homens só está de pé porque tem uma mulher de joelho. Mas no caso de Adão, a brecha dele foi Eva. Tá? Mas não estou botando a culpa em mulheres não, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu sei o valor do joelho de uma ungida de Deus. Eu estou aqui porque teve mulheres que oraram pela minha vida. As mulheres são as que mais somam na obra de Deus. Muito ministério está de pé porque teve muita mulher com o joelho calejado chorando. Mas no caso específico de Adão, Eva foi a brecha. E eu não sei qual é a brecha que o inimigo tem tentado utilizar para tentar fazer você quebrar princípio. Cada um tem a sua guerra. Irmãos é o marido, outros é a esposa, outro é o filho. Irmão tem a família. Irmão, não sei. Não sei. Você sabe. Você sabe o que você tem depositado aqui nessa mesa aqui? Em todos os dias de oração que você vem, você não fala. Deus tem visto a tua lágrima, a tua luta, rapaz. Deus te conhece. Fica tranquilo. Porque eu tenho uma palavra para você aqui. Tem fé para levantar a mão? Talvez esse ataque do inimigo tenha gerado um cenário de vergonha em meio onde você vive. Mas eu, como profeta de Deus, direcionado pela palavra, eu te digo: os dias de vergonha estão contados. Os dias de vergonha estão contados. Porque quando você honra o princípio que Deus estabeleceu sobre a tua vida, Ele também vai honrar a vida de quem Ele estabeleceu o princípio. Amém? Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Então o teu hashtag hoje lá no teu Instagram é valorize os princípios de Deus. Valorize, mídia da Lapa, hoje esse é o hashtag valorize os princípios de Deus. Valorize os princípios de Deus. Vem comigo, valorize os princípios. Fala para o teu irmão pela última vez, valorize os princípios de Deus. Levanta a mão, chorar. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Tem alguém? Só preguei para crente, todo mundo é salvo? Tá todo mundo legal com Jesus? Tá a trombeta a tocar agora, vai todo mundo? Ô, glória, trocou, agora sobe todo mundo, de boa? Não, se tiver um negocinho para consertar, não deixa para amanhã não, pelo amor, vem agora. Tiago, eu tenho um negocinho para consertar, é minha brecha. Vem aqui, filhão, pelo amor de Deus. Não deixa para amanhã, o que Jesus está dizendo é agora. Não deixa para amanhã, o que Jesus está dizendo é hoje. Tiago, eu não estou legal, tem um negocinho para você consertar. Em outras palavras, se a trombeta tocar agora, eu estou em dúvida se eu subo ou não subo. O quê? Se tu está aqui e não tem a certeza da tua salvação, pelo amor de Deus, vem aqui agora no altar. Tem justificação aqui, tem santificação aqui, tem regeneração. Tem alguém? Eu te dou 5 segundos e eu oro. Se tiver alguém para você se consertar, trombeta dentro. Parece até jargão de pregador, né? Que há tantos tempos falando isso. Jesus está voltando. Irmão, se já se fala isso há tanto tempo, imagina os dias de hoje, o quão curto está esse tempo. A trombeta vai tocar a qualquer momento. E a gente não vai ficar, não. Está repreendido, irmão. Amém? Tocou, a gente está subindo. Em nome de Jesus. Tu vai ouvir Jesus chamar teu nome. Amém? Porque tu está guardado nos princípios que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Senhor, eis aqui a tua igreja. Eis aqui essa consagração abençoada, Pai, que tem alcançado vidas. Pessoas, meu Pai amado santo, têm sido alcançadas, Senhor, por esse trabalho de oração. Ah, Pai, olha o nível de espiritualidade, Pai Jesus, que está nos envolvendo aqui nesta manhã. Esse trabalho é gerado por irmãs que choram. Esse trabalho é direcionado pelo teu filho, Pai, que tem comprometimento contigo. Tinha tudo para estar dormindo, Pai. Era 4 horas da manhã, o teu filho que foi pregar, estava encerrando os trabalhos. Pai. Tinha tudo para dizer, não dá não. Mas está aqui abraçando a tua obra, Pai. Guarda ele, a casa dele, a família dele. Assim como todas essas irmãs de oração que estão aqui choram por esta obra. Continua dando saúde a elas. Continua abençoando a família.
Eu não sei qual é o que o inimigo tem tentado utilizar para colocar numa brecha na vida da tua filha, onde é a luta, onde é a batalha, mas tu sabes, Pai. E toma frente, eu te peço, Senhor. Continua fortalecendo os teus filhos, a cada um que está na live da igreja. Continua guardando, continua capacitando e continua direcionando. Ah, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, enche-nos mais e mais do teu Espírito, porque nós somos completamente dependentes da tua presença, Senhor. Enche-nos mais e mais, Senhor. Esconde a nossa mente no teu Espírito, esconde o nosso coração no teu Espírito, esconde a nossa vida, Pai, no teu Espírito, Pai. Oh, aleluia, que os teus princípios, meu Pai, de forma permanente, contínua, oh, aleluia, norteia a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida espiritual, os nossos projetos, a nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar devidamente estruturados no teu querer e na tua vontade, porque quem está escondido nos teus princípios não será achado pela serpente. Senhor, continua guardando, abençoando o campo da Lapa, pastor Charles, todo o campo ministerial, a cada congregação, a cada pastor, a cada mulher de oração, que a tua destra continue sobre as nossas vidas e a todo tempo o teu nome permaneça sendo glorificado. Assim nós te oramos em nome de Jesus. E toda a igreja de alta emoção diz: abre a tua boca e grita para quem quiser ouvir. Eu estou escondido nos princípios de Deus. Eu estou escondido nos princípios de Deus. Quem crê, dá uma glória desta manhã para Deus. Aplaude a Jesus. Maravilha. Eita glória. Quem recebe esta palavra abençoada, dá um glória gostoso para Jesus. Isso, quem numa outra oportunidade quer ouvir novamente o nosso evangelista Tiago Góes, vai ter a parte B. Deus te preserve, te guarde, continue lhe abençoando, viu? Muito sua casa, sua saúde. Deus entre no controle, tome a frente desse mistério, tá bom? Eu creio que esta operação vai ser uma bênção, vai ser sucedida, tá bom? Em nome de Jesus. Quem profetiza isso, irmão? Isso, maravilha. Amém? Eu vou passar o findar deste trabalho para a nossa diaconisa Cláudia, tá bom? Alguém percebeu, reparou, nosso pastor presidente, tá? Você não contemplou ele na casa, porque ele está fazendo uma pequena viagem, né? Para bem pertinho, né? Lá para a Alemanha, meu Deus do céu, né? Juntamente com a sua amada esposa, nossa missionária Márcia, que é a dirigente oficial desse trabalho, tá bom? Estamos aqui em sua retaguarda com todas as irmãs, e essas mulheres de Deus abençoadas. Eita, glória. Não estou sozinho na guerra, gente. Ô, glória. Amém. Maravilha. Vou passar para a nossa diaconisa Cláudia. Sou grato a todo o campo pela oportunidade, pela confiabilidade depositada em nossa vida, em nosso ministério. Tá bom? Nosso pastor presidente, nossa missionária Márcia, né, que nos permitiu estar aqui de frente desse trabalho. Né, e a Deus seja toda a honra e também toda a glória. Semana que vem a nossa segunda volta e é bênção de Deus. Passo o término do trabalho para a nossa diaconisa Cláudia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quantos foram edificados com essa mensagem? Glória a Deus. Semana que vem tem mais. Fala aí para o seu irmão, não falte semana que vem. Não falte semana que vem tem mais. Aleluia. Nós estaremos orando aqui já para entregar o nosso propósito. O nosso pastor Gil vai estar aqui finalizando. Oh, aleluia. E eu vou chamar o nosso líder da mídia hoje, vai orar para nós entregarmos o nosso propósito nessa manhã. Aleluia. Você que pode, dobre os seus joelhos aí. Estaremos entregando o nosso propósito. Logo após o nosso pastor Gil, aleluia, vai estar aqui fazendo esse encerramento. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar. Não deixa eu orar sozinho não, tá bom, irmãos?
Amado Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai. Muito obrigado por estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedesse, ó Pai. Está de pé, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, porque ouvimos a tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor projetou para nós, ó Pai. E nesta manhã, Senhor, eu quero te entregar cada propósito, Senhor, que venha chegar como cheiro suave em tua narina, Senhor. Não somos, não somos dependentes, Senhor. Sozinho não fazemos nada. Sozinho não fazemos nada, Deus. Mas com o Senhor fazemos tudo, ó Pai. E eu te entrego, Senhor, a cada propósito, a cada dedicação, Senhor, que está aqui, a cada, Senhor, homens e mulheres de Deus que estão de joelhos, ó Pai. Estão clamando por vidas, por famílias, por propósitos. E eu creio, Jesus, que tudo vai chegar, ó Pai, à tua narina, Senhor. E creio, Senhor, que vamos ser recompensados, Senhor, porque o altar não deve nada a ninguém. Estamos aqui dependentes de ti, Senhor. Então receba o nosso propósito, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso pastor Gil. Glória a Jesus. Meus amados, amada, paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus por essa manhã gloriosa, essa manhã de bênção, essa manhã de vitória, essa manhã que Deus tem falado conosco neste lugar, né, irmãos? Portanto, nós estamos terminando agora o tempo dessa consagração. Nós temos ali um grande café esperando ali pelos irmãos, cafezinho com leite, café puro. Tem um pãozinho na manteiga, olha, à vontade, tem uma água geladinha, olha, bênção do céu. Então, o tempo da consagração nem sai por lá, sai por aqui, já sai direto no café. E à noite nós estaremos aqui no grande culto da família, e o culto de libertação. Vem para cá dando glória, vai ser bênção do céu. Tá bom, meus queridos? Cedo nós estaremos aqui, 7 horas, já estamos aqui, já no grande culto de adoração ao Senhor, numa nova campanha, né? Do altar ao céu, do céu, meu Deus do céu, Jesus do céu. Oh, Deus purinho, sendo você, eu começava aí nessa campanha. Deus abençoe, vamos estar orando pelos pedidos, né, irmãos? Graças a Deus, bondoso e querido Deus. Nós queremos muito te agradecer, meu Deus, nessa manhã, porque tu tem nos concedido a oportunidade de estarmos na tua casa, sendo alimentados pela tua palavra através do teu servo, que foi o canal de bênção para nós nesta manhã, meu Senhor. Deus, também quero te pedir agora, meu Deus, por esses pedidos. São pessoas que depositaram aqui fotos de pessoas que não podem estar aqui, meu Senhor, por qualquer outro motivo. Mas, meu Senhor, aqui nós estamos clamando. A tua igreja, a tua noiva está clamando, meu Deus, por essas vidas, que tu possa estar visitando agora, aonde estiver esta pessoa, meu Deus, esteja o teu Espírito Santo ali, de uma maneira especial, falando ao coração. Deus, quero te rogar a tua bênção sobre a vida de cada um de nós, meu Senhor, de retorno ao nosso lar, que a tua mão poderosa continue, meu Senhor, nos guardando em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que seja não só hoje, mas para todo sempre. Os santos digam amém. De mão dadas. Oi? Ah, tá. Estou me avisando aqui que tem o material do pregador, do nosso querido Tiago, ele já anunciou aqui, né? Tem o material ali, irmão, passa aqui, toma um café e já compra um livro ali com o Tiago. Vai ser bênção do céu, tá bom? 3, 4, uma igreja vivendo em união. Deus vos abençoe, meus amados.